Olá, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar para você sobre gestão de projetos na prática. Antes de falar deste tema, eu quero dizer que eu tenho experiência de mais de 20 anos no gerenciamento de projetos e o que eu tenho percebido neste dia a dia de acompanhamento de projetos é que muitas vezes os gestores, os empresários desistem de implementar projetos porque não entendem o método, porque acham muito complexo, porque não enxergam resultado, porque não acham objetivo. Então, quando nós falamos de gerenciamento de projetos na prática, eu quero dizer para vocês que os benefícios, os ganhos que se tem utilizando um método objetivo, um método claro, um método prático, eles são bem consideráveis e bem relevantes, principalmente para o aumento do desempenho, da produtividade, da satisfação do cliente no teu negócio. Eu vou falar para você de exemplos práticos de aplicabilidade com resultado. Primeiro é a questão de revisão e melhoria nos processos, sejam eles processos da indústria, sejam eles processos do comércio. Por exemplo, um fluxo de atendimento ao cliente é um processo, seja ele na indústria, seja ele no comércio, no próprio serviço. Vou falar também de um grande benefício que são novos processos de fabricação. Então temos que nos reinventar, essa é a verdade. As empresas hoje que não se reinventarem, que não criarem novos processos que otimizem e reduzam custos, estarão com sérias dificuldades de não serem competitivas. Eu queria trazer também para você um exemplo de incremento na capacidade produtiva e produtividade. Nós temos que hoje entender que quanto mais produtivos, quanto melhor nós tivermos, é o princípio da economia de escala, para a indústria, por exemplo, quanto mais eu tiver um incremento na minha capacidade produtiva e uma consequência, aumento de produtividade, com certeza eu tenho condição de ser muito mais competitivo nesse mundo de hoje em dia. Melhoria de comunicação, eu tenho visto muitos projetos que trabalham essa questão de melhoria da comunicação. Por quê? Porque nós temos que entender que hoje um dos grandes problemas que as empresas enfrentam é de que não é nem tanto de tecnologia, não é nem tanto de processo, é sim de comunicação. Porque se nós não entendermos esse processo de comunicação e nós não tivermos a habilidade de melhorar, é um processo que pode realmente impactar no negócio da própria empresa. Indicadores chaves de desempenho. O que é isso? Isso são métricas que praticamente 100% das empresas têm hoje, e dessas métricas, então, a melhoria no resultado dessas métricas depende muito de nós trabalharmos e efetivamente entendermos isso e propormos soluções de melhoria para essas métricas. E extremamente importante é uma preocupação constante do gestor, do empresário, seja ele da pequena, da média ou da grande empresa, é a melhoria na satisfação do cliente. Porque o cliente, de fato, é o rei. E se o cliente deixar de comprar, deixar de enxergar o nosso negócio como benéfico para ele, nós não temos nenhuma razão de existir. As empresas quebram e a gente tem visto inúmeros exemplos. Empresas que não se reinventaram, empresas que não entenderam da importância de ter a satisfação e de trabalhar na melhoria da satisfação do cliente, hoje muitas vezes sucumbiram no tempo. Ao final desta nossa conversa, eu vou passar para vocês 4 recomendações básicas para você que não sabe por onde começar a melhoria, por onde começar o propósito de efetivamente implementar melhorias no seu negócio. Eu vou falar um pouquinho para você de um mundo VUCA. O que significa mundo VUCA? Significa que nós estamos vivendo hoje num mundo volátil, que é o primeiro conceito que a gente tem aqui. O que é a volatilidade?
entender que o volume das mudanças e a agilidade com a qual elas têm ocorrido tornam muito difícil prever cenário como era tempo atrás. Antigamente se fazia um planejamento num prazo de 5 anos, 10 anos. Hoje está difícil de fazer um planejamento de meses à frente, de um ano à frente. Então este é o mundo que nós vivemos hoje. Nós vivemos um mundo de incerteza. Fato. Essa incerteza, mesmo nós tendo uma grande disponibilidade de informações atualmente, elas não são necessariamente úteis para a gente entender o futuro. Por quê? Porque hoje a gente vive mudança disruptiva. Essas mudanças disruptivas, elas pressupõem para as organizações novos paradigmas. Nós vivemos num mundo complexo que, mesmo estando conectados e interdependentes, estes fatores eles ampliam muito a complexidade. Os modelos tradicionais de gerenciamento de riscos, de gestão de riscos e tomada de decisão, hoje não são suficientes para lidar com todas as variáveis que nós temos neste contexto, neste mundo que está muito conectado, muito interdependente. E vivemos também, este mundo VUCA é um mundo ambíguo, que hoje nós temos diferentes, variadas formas de interpretar e analisar contextos complexos. A ambiguidade, o que é neste mundo atual? É a falta de clareza e concretude. Por quê? Porque os impactos dessa transformação disruptiva não podem ser analisados. Então este é o mundo que nós vivemos hoje. E eu queria falar para você que é um caminho que não tem mais volta. Se nós não entendermos esse mundo e não utilizarmos projetos para impulsionar mudanças, com certeza, o nosso negócio ele está correndo um sério risco de não ter continuidade ao longo do tempo. Porque nós temos que, eu diria que a gente tem que entender que o que é uma mudança. Existe um guia de boas práticas de gestão de projetos, que é o guia PMBOK, que ele fala que o que é uma mudança? É o resultado desejado da mudança, impulsionada pelo projeto, é chamado de estado futuro. O que ele quer falar com isso? Ele está dizendo que um negócio que vem, uma empresa que vem de um estado atual, se nós olharmos aqui neste gráfico, para vocês terem uma ideia, nós vamos entender aqui nesta linha que é o valor do negócio e aqui é a linha do tempo. Então o que é isso? Através de um projeto é nós levarmos a nossa empresa, a nossa organização do estado atual para um estado futuro. Este estado futuro é aquilo que nós esperamos que o meu negócio ele seja mais competitivo, ele atraia mais cliente, ele tenha um custo que eu consiga ter uma competitividade, que eu consiga entregar no prazo. Então, isto é que vai fazer com que eu migre a minha organização de um estado atual para um estado futuro. Por quê? Porque o valor de negócios a gente tem que entender que ele refere-se aos benefícios e os resultados que um projeto ele oferece. Eu queria dizer para vocês que os benefícios de um projeto eles podem ser tangíveis, intangíveis ou ambos. Pela minha experiência eu notei que o que é um projeto tangível? Que ele tem indicador que eu possa medir o resultado, ganho de produtividade, redução de custo, redução de lead time, e intangíveis, satisfação do cliente, satisfação do funcionário, melhoria no ambiente de trabalho, um ambiente mais adequado para mim trabalhar. Então estes são os benefícios de um projeto, da aplicação prática de um projeto. Projetos, acima de tudo, têm que estar alinhados com a estratégia da organização. Para aquelas empresas que têm um planejamento estratégico, os projetos saem do planejamento estratégico. Para aquelas empresas que não têm um planejamento estratégico, é muito importante definir algumas estratégias com algumas métricas e a partir daí canalizar os seus projetos.
Isso é fundamental para o sucesso de um projeto, porque eu já notei de empresas que trazem projetos sem ter um foco estratégico e muitas vezes o tempo e o investimento e a dedicação necessária para esse projeto ele não é tão forte quanto um projeto que ele vem de uma estratégia. Eu vou trazer para você agora 2 exemplos práticos de projetos implementados para que você possa entender na prática aquilo que a gente está falando aqui de fundamentação e de metodologia. Este exemplo aqui de um cliente nosso, de uma empresa de transformação, o tema do projeto era otimizar o processo de injeção e montagem. E os objetivos foram otimizar o processo de injeção, eliminar o processo de montagem dos componentes X e Y. Essa montagem ela envolvia vários componentes e o objetivo era eliminar o processo de montagem desses dois. Injetar em ferramenta com câmera quente, aumentar a produtividade do processo, reduzir os custos de injeção e reduzir as sobras de injeção. Esta primeira proposta de redução do componente X, ela passou de um custo atual de 15 centavos para um custo proposto de 4 centavos, possibilitando uma redução de 71% no custo deste componente, e o componente Y teve uma redução de 63%, passando de um custo atual de 22 centavos para um custo proposto de 8 centavos. Este projeto teve como investimento na ordem de R$290 mil e um ganho mensal no componente X em torno de R$22 mil por mês e o componente Y em torno de R$3 mil, tendo um ganho anual no somatório desses dois componentes em torno de R$306 mil. Ora, o cálculo do payback, que é a amortização deste investimento, que é o cálculo do investimento estimado dividido pelo retorno anual estimado, este projeto estava pago em 11 meses. A partir do 12º mês, o investimento estava totalmente amortizado e a partir daí, então, já era ganho real com relação a essa melhoria proposta. Outro exemplo de um tema extremamente utilizado e importante e que é algo que muitas vezes incomoda muitos negócios era a redução de custo de materiais indiretos. Então, nessa empresa, também uma empresa de transformação, eles tinham como propósito, reduzir o custo dos materiais indiretos ligados ao processo. O escopo disso é em torno de R$20 milhões, a abrangência do custo com materiais indiretos, e o objetivo desta equipe de projeto foi criar uma metodologia, promover um entendimento e engajamento de todos na fábrica sobre o tema e implementar o projeto de forma bem aplicativa e bem prática. Utilizaram as ferramentas de priorização, a curva ABC, e chegaram à conclusão que os top 10 materiais representavam 90% do custo. Criaram um formulário de investigação, então através de material, descrição, custo, aplicação e projetos já em desenvolvimento. Criaram uma equipe para avaliar custo e consumo de material indireto, sendo que, como nós falamos no começo, tinha um gasto anual de em torno de 20 milhões e o grupo propôs uma redução estimada em torno de 5%, que isto daria em torno de 1 milhão por ano. Importante que o projeto ele vai dar resultados financeiros em ganhos, conforme os 2 exemplos que a gente trouxe anteriormente. Ganho quando eu melhoro o meu produto, e tenho também a questão das economias, é quando eu melhoro o meu processo. Então, em ambos os projetos que nós citamos anteriormente, aí tiveram tanto ganho quanto economia, porque se conseguiu um retorno, um resultado financeiro e a mesma coisa também melhorias em processos produtivos. Quero comentar para você alguns fatores que levam à criação de um projeto, que efetivamente são temas bem apropriados para nós criarmos um projeto independente, quero reforçar com você, independente do tipo de negócio, do tamanho do negócio. Primeiro, solicitação de cliente.
que ele pode solicitar direta ou indiretamente. O que é uma solicitação indireta? Quando ele começa a reclamar, por exemplo, do custo do teu produto, da qualidade do teu produto, ou uma solicitação direta, quando ele pede formalmente que você melhore o seu produto, melhore a qualidade, reduza preço. Demandas por novas tecnologias. Então eu quero demandar uma tecnologia nova na minha empresa, eu posso canalizar isso através de um projeto. Métricas que não estão sendo atendidas, muito comum na prática nós utilizarmos projetos para melhorarmos as métricas que não estão sendo atendidas ou aquelas métricas que nós percebemos que mesmo estando atendidas elas podem melhorar. Eu posso canalizar todo esse trabalho de melhoria em projetos. Ações decorrentes de estratégias, como nós falamos anteriormente, ações decorrentes de um planejamento estratégico, ação decorrente de objetivos estratégicos da empresa, que estão intimamente ligadas também à questão dos indicadores. Melhorias em processos, seja processo fabril, seja processo no comércio, no serviço. Então, tudo que eu tiver um processo e que eu tenha este processo formalizado ou não, eu posso canalizar melhorias disso, otimização desses processos através de projetos. Então, como que gerenciamento de projetos ajuda as empresas a cumprirem os seus objetivos do negócio? A partir de um planejamento estratégico, que eu defino lá objetivos, estratégias, planos de ação. A partir disso é que eu consigo implementar ou utilizar gerenciamento de projetos, satisfazerem as expectativas das partes interessadas, porque eu vou ter um método, eu vou ter toda uma dinâmica de envolver as partes interessadas, de ouvir as partes interessadas, de identificar as partes interessadas, sejam eles funcionários, sejam eles gestores de engenharia, sejam eles gestores administrativos, sejam eles acionistas, clientes, a serem mais previsíveis, porque o próprio método ele já vai ter uma organização de forma prática que conseguimos pelo menos tentar identificar riscos, enxergar oportunidades, aumentarem as chances de sucesso pelo próprio método, pela própria sequência, encadeamento de etapas, a resolverem problemas e questões, porque ele vai buscar muito ações, vai identificar riscos, vai tentar delinear o projeto de forma mais objetiva, entregarem os produtos certos no momento certo, porque hoje a gente sabe que o cliente ele quer nem mais nem menos, ele quer aquilo que ele espera, que vai estar adequado ao uso dele, responderem a riscos em tempo hábil, porque a partir do momento que eu identifico o risco daquele propósito do meu projeto, eu vou conseguir responder aos riscos em tempos mais rápido. E a gente sabe que o risco hoje ele está inerente a qualquer produto, a qualquer serviço. Gerenciar melhor as mudanças, porque o método ele vai proporcionar que eu consiga identificar e levar, conforme nós falamos anteriormente, a minha empresa de um estado atual para um estado futuro. E como foi falado no início dessa nossa conversa, eu vou trazer agora 4 recomendações muito úteis para você que quer implementar projeto no seu negócio. Primeiro, defina onde quer chegar no futuro próximo. Elabore seu planejamento estratégico, monte as suas estratégias, defina objetivos, defina estratégias, defina métricas. A partir disso, identifique os seus talentos, porque a gente nota nas empresas, nas organizações, muitas vezes os talentos eles estão escondidos. Pessoas com grandes potenciais e que não aparecem. A forma de canalizar, uma das maneiras de canalizar esses talentos é em cima de projeto. Adote um método prático e aplicável, seja ele o método que for, e siga nele. E foco do cliente. Porque o que importa é o que o cliente espera, o que o cliente quer da gente. Então tudo que eu trabalhar em cima de foco do cliente, seja em melhoria de comunicação, seja em reativação de clientes, seja em otimização de processos,
seja em lead time de produto, eu tenho que enxergar o foco do cliente, que é o que ele espera do meu negócio, que é o que ele espera do meu produto, que é o que ele espera do meu serviço. Por quê? Porque o futuro da sua empresa depende muito disso. E projetos é uma ótima maneira de canalizar melhorias, de efetivamente enxergar o foco do cliente.